porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Por favor, vamos abrir nosso exemplar bíblico no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo de número 16. Quantos irmãos estão procurando? Eu quero glorificar a Deus pela vida do vosso pastor Alberto Olímpio, o qual é um dos diretores da nossa igreja. Deus tem me dado o privilégio de tê-lo como, além de um amigo, também ser também meu pastor. Ele já me antecedeu, já o conhecemos, já faz alguns anos, 2 décadas, desde ali de São Miguel, foi para o senador Rui Palmeira, estive cooperando com ele ali também, só não estive com o senhor na Bolívia, né? Mas é sempre bom estar com o senhor, meu pastor, sempre uma alegria, sempre um prazer cooperar com o senhor. Para mim é um prazer revê-lo, o pastor também Miguel, o qual também tem um grande carinho, uma grande estima pelo mesmo. Cooperei muitas vezes com o pastor ali em Paulo Afonso, matriz do Camaragibe, que Deus continue abençoando. E aqui também em Teotônio Vilela, no Parque do Futuro, quando o pastor Miguel era o pastor aqui do campo. Deus abençoe os obreiros que aqui militam nesta casa, todos os obreiros, que Deus continue abençoando. Amém, meu amigo, pastor Edivaldo Bezerra, companheiro, grande amigo. Quantos acharam, meus queridos, digam amém. Capítulo de número 16 e versículo de número 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vou repetir mais uma vez. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dizer glória a Deus? Meus queridos e meus amados irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido entre nós, o qual Jesus estava com os seus discípulos. Os irmãos são sabedores que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, e durante 3 anos e meio, Jesus esteve com os seus discípulos intensamente, ensinando, pregando, falando a respeito do reino dos céus. E uma certa feita, Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês ouvem sobre mim? Uns disseram, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é tal pessoa, e vós, o que vocês dizem que eu sou? Pedro sempre se coloca, se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dali, meus amados irmãos, Jesus também diz para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração de Jesus, irmãos, foi feita, para os irmãos terem ideia, numa cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade localizada no norte de Israel, perto da base do Monte Hermon. Era uma região influenciada pela cultura greco-romana e conhecida pelo seu paganismo. Cesareia de Filipe, só para os irmãos terem uma ideia, era um centro de adoração ao deus Pan, onde existia uma grande caverna chamada Portão do Hades, ou
portas do inferno. Os pagãos acreditavam que esta caverna era um portal para o mundo dos mortos. E Jesus escolheu essa cidade propositalmente para declarar que sua igreja triunfaria sobre todas as forças espirituais do mal, simbolizada pelas portas do inferno. Glória a Jesus. O inferno, meus queridos irmãos, tem portas. Portas que se abrem para aprisionar as almas. Portas para tentar tragar famílias, destruir ministérios, silenciar a verdade. Portas que prometem prazer ou prazeres, mas entrega a escravidão. Portas que sussurram mentiras, mas destroem vidas. O inferno tem portas e ele usa para atacar a igreja do Deus vivo. Mas a igreja de Cristo não é frágil. A igreja de Cristo, ela é invencível. Eu vou repetir mais uma vez. A igreja de Cristo, ela não é frágil. A igreja de Cristo, ela é invencível. Por que a igreja de Cristo, ela não é frágil e ela é invencível? Por causa da própria palavra do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitos veem a igreja, irmãos, como uma instituição enfraquecida, mas a Bíblia diz que nada pode detê-la. Guerras ou qualquer tipo de perseguição pode parar a igreja do Senhor. Para os irmãos terem ideia, irmãos, nenhuma guerra, nenhuma perseguição, nenhuma afronta pode acabar com a igreja, pode destruir a igreja, pode retroceder a igreja, pode parar a igreja. Bendito seja o Senhor. Por quê? Primeiro, irmãos, nós vemos que a igreja jamais vai se recuar. A igreja jamais recua, pois Jesus não chamou a igreja, não inaugurou a igreja para estar recuada, para parar, para voltar, para retroceder. Jesus inaugurou a igreja. Jesus inaugurou esta igreja para avançar. Vou repetir mais uma vez, para avançar. Por que, meus queridos irmãos, para avançar? Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É importante entender que as portas não atacam, portas defendem. Se Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, isso significa que a igreja é quem está atacando as portas do inferno. Eu vou repetir mais uma vez. É a igreja que está atacando as portas do inferno. As portas não atacam a igreja. As portas defendem, as portas resistem, mas a igreja é que está atacando as portas do inferno. Bendito seja o Senhor. Muitos pensam, irmãos, que esse versículo significa que estamos apenas nos defendendo contra os ataques do diabo. Muitos pensam que nós estamos defendendo contra os ataques do inimigo. Mas as portas não atacam. As portas são feitas para resistir. O inferno está trancado. Mas quem está batendo contra o inferno? Mas quem está batendo contra essa porta é a igreja do Senhor. Bendito seja Deus. Olha para o teu irmão nessa noite e diga para ele: ei, não é o diabo, não é as portas que está atacando a igreja, é a igreja que está atacando as portas do inferno. Glória a Deus.
Jesus já decretou, irmãos, as portas não resistirão ao avanço do reino de Deus. As portas não resistirão ao avanço da igreja. Aleluia! Aonde, irmãos, há trevas. Aonde há trevas, Jesus escolheu a igreja para ser luz, está atacando as portas do inferno. Aonde há morte, Jesus escolheu a igreja para proclamar a vida. É a igreja que está avançando contra as portas do inferno. Aonde há mentira, a igreja ensina a verdade. É a igreja que está avançando contra as portas do inferno. Aonde há escravidão, é a igreja liberta pelo poder do evangelho. Aonde está a escravidão, aonde as portas do inferno estão resistindo, a igreja está pregando o evangelho, anunciando o evangelho, falando do amor de Jesus, proclamando o evangelho pelos quatro cantos da terra, e as almas têm se rendido aos pés do Senhor, e as almas têm se rendido aos pés de Cristo. Ou seja, a igreja está fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Pois é a igreja que está avançando. Olha para mim aqui, é a igreja que está empurrando as portas com tudo, não é as portas que está empurrando a igreja. Se você acredita nisso, levante a tua mão nessa noite, abre a tua boca e dê um brado de glória a Deus. Nós não fomos chamados, meus irmãos, nós não fomos chamados para nos esconder, mas para marchar. Aleluia! O inferno treme quando a igreja avança em oração, avança em santidade, avança em unidade, avança em poder. Vou repetir mais uma vez: o inferno treme quando a igreja avança em oração, quando a igreja avança em santidade, quando a igreja avança em unidade e quando a igreja avança em poder. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, em Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Em Romanos capítulo de número 8, versículo 17 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz em primeira epístola de João, no capítulo 5 e versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não entendi? Eu vou te falar uma coisa: nós não fomos chamados para sermos derrotados, nós não fomos chamados para sermos vencidos, mas fomos chamados para sermos vencedores. A igreja do Senhor Jesus, você é um vencedor. E a igreja está cada dia mais avançando em oração, avançando em santidade, avançando em unidade. Pois a igreja em oração, pois a igreja em santidade, pois a igreja em unidade, pois a igreja em poder de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Segundo, a igreja não se sustenta por força humana. A igreja não se sustenta por força humana, mas pelo poder de Deus. A força não vem de nós mesmos. A força não vem do meu braço, não vem do teu braço, não vem da sua própria força. A força vem do Senhor. Se fosse, irmãos, por força humana, essa igreja não existiria mais. Se fosse, irmãos, por força humana, essa igreja não avançaria.
Se fosse por força humana, esta igreja retrocederia. Se fosse por força humana, esta igreja pararia. Mas a força não vem de força humana. A força vem do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Por falar de força, já vou voltar aqui, mas por falar de força, eu me lembro de Davi, em Salmos de número 89, e verso de número 20, que diz: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Aí diz o texto: a minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. A minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. Ou seja, a força vem do alto, a força vem de cima, e quando essa força vem de cima, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, irmãos, ela não se mantém de pé por causa de templos luxuosos. Glória a Deus, eu estava elogiando o nosso pastor e a igreja pelo belo templo que nós estamos aqui vendo, um templo muito lindo, mas a igreja não permanece de pé por um templo luxuoso, seja em qualquer lugar na terra. Pode ter ouro, pode ter prata, mas a igreja não é mantida de pé por causa de templos luxuosos. A igreja não se mantém de pé, a igreja não vai sobreviver por causa da eloquência de pregador, de qualquer que seja ele, de qualquer que seja o pregador. A igreja não fica de pé por causa da eloquência do pregador, por causa da oratória do pregador. A igreja não se sustenta de pé por causa, irmãos, a igreja não cresce por causa das estratégias humanas. Tem gente, meu pastor Alberto, que tem feito muitas estratégias humanas, até trazer o carnaval para dentro da igreja, até trazer o carnaval para dentro da igreja, até trazer escola de samba para dentro da igreja, fazendo algumas estratégias para chamar atenção, para atrair a juventude, para atrair pessoas que estão lá fora, mas não é estratégias humanas que faz que a igreja se mantenha de pé, não é estratégias humanas que faz que a igreja continue de pé, é aquilo que vem do alto, é a força que vem do alto. Oh, bendito seja Deus. Pode fazer estratégias humanas, pode trazer o carnaval para dentro da igreja, pode trazer escola de samba para dentro da igreja, pode até encher a igreja, mas a igreja vai estar cheia de pessoas vazias, mas a igreja estará cheia de pessoas vazias. Mas glória a Deus que a nossa igreja ainda mantém fiel pela palavra, aleluia. E aqui nós não precisamos disso, só precisa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, do poder de Deus que vem através da palavra, do poder do alto que vem através da palavra. Quem trouxe a palavra, levanta ela. Quem trouxe a palavra, levanta ela. É disso que a igreja precisa. É disso que a igreja precisa. Aleluia. Bendito seja Deus. A força da igreja está no sangue do Cordeiro. Vou repetir mais uma vez: a força da igreja está no sangue do Cordeiro, no Espírito Santo que habita na igreja. A força da igreja está no sangue do Cordeiro e no Espírito Santo que está habitando dentro de nós, habitando na igreja. Glória a Jesus, na palavra viva e poderosa que é Deus. Bendito seja o Senhor. Olha para mim aqui, irmãos.
Para que vocês possam entender, foi isso que sustentou a igreja durante a perseguição ou as perseguições. Foi a palavra, foi a unidade, foi a oração, foi a santidade, foi o poder de Deus. Foi isso que nós vencemos os martírios, nós vencemos as prisões, as afrontas, os impérios caíram. Olha para mim, os impérios que se levantou contra a igreja caíram, ditadores morreram, sistemas mudaram, mas a igreja permanece firme, porque quem sustenta é Jesus, a rocha inabalável, a rocha inabalável. Oh, glória a Jesus! Muitos impérios, irmãos, tentaram esmagar a igreja. Desde o primeiro século da igreja, muitos impérios tentaram esmagar a igreja, fazer que a igreja desaparecesse. O Império Romano perseguiu, matou, queimou e lançou os cristãos aos leões, mas a igreja sobreviveu. Líderes políticos tentaram apagar a fé, mas a palavra de Deus permanece. Por quê? Porque a força da igreja não vem dos homens, mas vem de Deus. Aleluia! A perseguição, irmãos, nós queremos falar em rápidas palavras algumas perseguições que a igreja enfrentou desde o primeiro século, do século I, quando a igreja ali era a igreja primitiva. A perseguição dos cristãos no Império Romano no ano 64 depois de Cristo. Para os irmãos terem ideia, foi o massacre dos cristãos sobre o imperador Nero. Nero, irmãos, em 64, ele incendiou, ele destruiu, ele incendiou as ruas de Roma, destruiu boa parte de Roma, e o imperador Nero quis culpar os cristãos, quis colocar a responsabilidade naqueles cristãos do século I. E, irmãos, a história diz que a igreja começou a sofrer grande perseguição. Para vocês terem ideia, Nero colocou alguns cristãos em chamas vivas para iluminar o seu jardim, para iluminar as ruas de Roma. O imperador começou a perseguir os cristãos ferrenhamente, irmãos. Eles começaram a perseguir a igreja, eles começaram a perseguir os cristãos, matando, colocando os cristãos para ser entretenimento para todos os romanos. Mas a igreja venceu aquela perseguição do primeiro século. A igreja venceu o Coliseu. Os cristãos venceram os martírios, os cristãos venceram a perseguição. Enquanto mais matavam os cristãos, enquanto mais perseguiam os cristãos, mais os cristãos se reuniam, mais os cristãos se ajuntavam em subterrâneos, em lugares distantes, fazendo sinais para se identificar como os cristãos. E a igreja cada vez mais cresceu, a igreja cada vez mais cresceu, a igreja cada vez mais cresceu, até chegar no ano de 300, quando Constantino legaliza o cristianismo, e o cristianismo se torna como uma religião oficial do Império Romano. Ou seja, a igreja não foi destruída pelos primeiros anos de vida da igreja. A igreja avançou, a igreja, ela progrediu. Bendito seja Deus. Na Inquisição e a perseguição dos cristãos que se opuseram à igreja católica no século XII ao século XVIII. Para os irmãos terem ideia, antes da reforma protestante, John Hus, um grande pregador na Boêmia, atual República da Tcheca, ele denunciava os abusos da igreja católica, defendeu que a Bíblia deveria ser autoridade suprema e não ao Papa. Para os irmãos terem ideia, ele foi preso e condenado por pregar a verdade.
ele foi preso e condenado por pregar a palavra do Senhor. Em 1415 foi queimado vivo em praça pública, que se recusa a renunciar às suas crenças. As suas últimas palavras, quando ele estava sendo queimado, olha para mim aqui, quando ele estava sendo queimado naquela praça pública, em as suas últimas palavras ele disse: pode matar o ganso, que era o nome dele, Hus, em República da Tcheca. Mas ele diz: pode matar o ganso, que quer dizer em tcheco, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão queimar. Vocês estão matando o ganso, vocês estão me matando, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, nascerá um que vocês não poderão queimar. Oh, glória a Jesus! Cumpriu a palavra de John Hus. Após 100 anos, nasce Martinho Lutério. E Martinho Lutério foi o grande causador da reforma protestante. E a igreja foi avançando. A igreja foi avançando. A igreja foi avançando. Glória a Jesus. A reforma protestante e a perseguição aos evangélicos no século XVI. Para os irmãos terem ideia, os protestantes franceses, seguidores de João Calvino, eles eram perseguidos pelo governo católico da França. Estima-se que em torno de 70 mil protestantes tinham sido mortos em toda a França. Muitos fugiram para outros países e continuaram espalhando a fé reformada, ou seja, foram perseguidos. Mais de 50 mil ou 70 mil foram mortos, mas a igreja continuou avançando, o evangelho continuou se espalhando, o evangelho continuou se espalhando, cumprindo a palavra do Senhor, que o evangelho se espalharia por todo o mundo, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! A perseguição, irmãos, no comunismo, no século XX até o dia de hoje, após a Revolução Comunista de 1917, o governo soviético declarou guerra à religião. Para os irmãos terem ideia, o comunismo, irmãos, tem os cristãos como inimigo número 1, como inimigo do Estado. Eles não querem que o cristianismo cresça. Eles não querem que o cristianismo se espalhe. Causa medo para os comunistas. Eles consideram a gente, a igreja, como inimigo do Estado. A igreja foram fechadas em 1917. Igrejas foram fechadas e transformadas em armazém ou prédios públicos. Bíblias foram queimadas. Pastores foram presos e enviados para campos de trabalhos forçados e executados. Mesmo sob forte repressão, igrejas subterrâneas continuaram existindo, cristãos se reunindo secretamente em casas, florestas, para orar e ler a Bíblia, e a igreja continua crescendo. Imperadores, ditadores, políticos pensam que vai destruir a igreja, não vai. Porque o próprio Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode perseguir, pode oprimir. Olha para mim aqui, pode perseguir, pode oprimir, mas enquanto mais persegue, e quanto mais oprime, mais a igreja de Cristo cresce. Mas a igreja de Cristo é sadia.
Se vocês já observaram, irmãos, que nas 7 igrejas da Ásia foi tema do Conjoade. As 7 igrejas da Ásia, as 2 igrejas, meu pastor Alberto, que mais sofreram perseguição, foram as que não receberam repreensão. Aleluia! Aleluia! Pode perseguir, mas a igreja vai avançar. Pode oprimir, mas a igreja vai avançar. Pode perseguir, mas a igreja vai avançar, a igreja vai crescer. Olha para o teu irmão, eu não sou muito disso não, mas olha para ele e diga para ele assim: ei, ninguém para a igreja, ninguém detém a igreja. Ninguém para a igreja, ninguém detém a igreja, ninguém detém a igreja. A igreja vai continuar avançando, a igreja vai continuar avançando. Tem gente pensando que a igreja vai acabar, vai nada. Tem gente pensando que a igreja vai acabar, vai nada. Ei, a igreja não acaba porque a igreja é de Cristo. Porque a igreja é de Cristo. Tem gente dizendo: o mundo tem entrado na igreja. Eu discordo disso. O mundo pode até ter entrado na igreja como instituição, como organismo, em algumas instituições por aí, mas na igreja organismo, na igreja que é invisível, a igreja de Cristo, o mundo não entra. O mundo não entra. O mundo não entra, o mundo não entra, o mundo não entra, o mundo não entra. Você crê nisso? O mundo não entra na igreja, o organismo, na igreja que é invisível, a igreja de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. A Bíblia diz em Zacarias, no capítulo 4, já estou encerrando por causa da hora. Zacarias capítulo 4 e versículo 6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, o próprio Senhor Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele disse também: eu estarei com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação, eu estarei com vocês até o fim. Ei, irmãos, olha para mim aqui, o Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja, e se o Senhor está com a igreja, irmãos, pode vir batalhas, guerras externas, mas não acabará com a igreja, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Meu pastor Alberto, maior é quem está com o Senhor, maior é quem está conosco, maior é quem está com a igreja de Teotônio Vilela do que quem está com eles. Aleluia! João no capítulo 16 e versículo de número 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não nos enganou. O Senhor não nos enganou. O Senhor não foi mentiroso para conosco. Ao contrário, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é a verdade. Ele não mentiu para a igreja. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou que nós sofreríamos perseguições. Ele falou, irmãos, quem quisesse seguir a Ele, renunciasse, levasse a sua cruz. Ou seja, o evangelho, irmãos, não é um evangelho de facilidade. O evangelho não é um evangelho coach, como tem muito por aí. O evangelho é um evangelho, irmãos, que nós vamos sofrer perseguições, vamos sofrer aflições, vamos ter que renunciar. Mas tem uma coisa: mas ninguém vai parar a igreja, ninguém vai deter a igreja, ninguém vai impedir a igreja de avançar. Como nós, a igreja, né, irmãos, nós já ouvimos muito isso. A igreja é como omelete: quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia, amém. E quanto mais bate, mais cresce. Oh, glória a Jesus.
Que Deus abençoe, não vou avançar por causa da hora. Olha para mim aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Receba essa palavra em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo, meu pastor, tem usado outras estratégias para acabar com a igreja, para tentar destruir a igreja, através de divisões, através causando escândalos em lideranças, para dividir, para acabar com a fé, para que muitos desistam da fé. O diabo tem usado a tecnologia para o ser humano ficar entretido ali, ficar preso ali nas redes sociais, parar de orar, parar de ler, parar de buscar, parar de se santificar, parar de se consagrar. O diabo tem usado outras estratégias, mas eu estou apegado à palavra do Senhor Jesus, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja triunfante, ei! Nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja triunfante. Aleluia! Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.